Pessoal, é um lugar muito especial, um cemitério que faz parte do convento de Santa Clara, que é o cemitério da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência de Taubaté. Já na entrada do cemitério, alguns jazigos de mármore muito característicos do final do século XIX, início do século XX. A gente pode até ver a data aqui para ver se eu estou muito errado. Aqui, ó. Batista de Oliveira, nascido em 24 de novembro de 1846, falecido em dezembro de 1916. Pois é, eram esses os túmulos, ou jazigos, porque esse é um jazigo de uma família, muito característico dessa época. E aqui já de cara a gente encontra um grande jazigo, quase com cara de mausoléu, que é do Félix Guizar. Félix Guizar tem uma história interessante, ele era empresário aqui da cidade e os seus pais fugiram, ele tinha descendência francesa, e seus pais fugiram para o Brasil quando Napoleão Bonaparte tomou o poder na França, né? Aqui as placas de uma pessoa muito especial, tem muito a ver com a espiritualidade de Campinas, e já já a gente vai visitar. Tem bastante gente aqui, não vou até para expor ninguém nessa visita. Aqui é uma capela de Santo Antônio, muito bonita, e o cemitério da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência de Taubaté fazia parte, ou faz parte até hoje, do convento de Santa Clara. Então, em alguma medida, é difícil a gente... Eu não encontrei esse dado com precisão sobre a data da fundação desse cemitério. Por quê? Porque o convento de Santa Clara, que foi fundado em 1673, tem um histórico de sepultamentos, e o primeiro deles foi de João Delgado Escobar, em 1676. Quer dizer, dizer que ele foi fundado em uma data diversa do seu início de utilização é um tanto difícil. Então, a gente não consegue precisar, ou eu pelo menos não encontrei uma data precisa sobre a fundação deste espaço, já que o convento de Santa Clara, como era uma prática católica, em vários templos, em vários locais de sepultamento que tinham essa exigência para que fossem feitos, né, as pessoas serem católicas, já promoviam sepultamentos. Então eu não achei a data de início de utilização. Aqui a gente tem uma outra construção que ajuda a comprovar isso que eu estou falando, né? Quer dizer, esse era um cemitério muito, muito, muito católico, né? A Capela Nossa Senhora da Piedade, jazigo dos bispos e dos padres da Diocese de Taubaté. Taubaté, que é uma cidade muito, 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 muito importante para a gente entender o país até, não apenas o estado de São Paulo. Essa cidade super tradicional, ela acaba inevitavelmente tendo uma íntima relação com o desenvolvimento econômico do Brasil. Taubaté, que vocês imaginam, se o convento de Santa Clara foi fundado em 1673, a história de Taubaté, ou então do seu desenvolvimento, começa muito, muito, muito antes disso, já com a organização do Brasil, antes dele ser Brasil, né? Quando ele era Reino de Portugal. Então,
até fiz uma colinha aqui para não falar muita besteira. E Taubaté teve tem um início de ativação territorial, claro, por portugueses, porque aqui já existiam várias etnias indígenas, né? E inclusive o nome da cidade Taubaté é uma adaptação a isso. Aqui viviam os Guaianás e a aldeia dos Guaianás era denominada Tabaibaté, o que significa aldeia alta, em Tupi. E foi, claro, essa palavra foi se adaptando até chegar em Taubaté. Uma figura importante teve papel aqui também para o desenvolvimento dessa região, e que foi Mendes Sá, que era governador do Brasil, né? Brasil ainda fazia parte do Reino de Portugal, e ele manda Brás Cubas, vejam vocês, lá em 1560, Brás Cubas, que é o fundador de Santos, ele desenvolver essa região, ajudar a desenvolver essa região. A gente percebe muito a importância, não apenas de Taubaté, Guaratinguetá, de outras cidades aqui do Vale do Paraíba, porque eles fizeram parte desse plano de passagem de Brás Cubas, né? Aí dando um salto um pouquinho desse período até a entrega dessa responsabilidade para um bandeirante chamado Jacques Félix, que veio para cá e começou a desenvolver esse território, eu sempre tomo muito cuidado para dizer isso, que esse desenvolvimento é na verdade uma ocupação de um lugar que já era ocupado, né? Mas o Jacques Félix se estabelece aqui e o povoamento começa a ser considerado e recebe inclusive emancipação no dia 30 de junho de 1639, com a criação desse povoamento. Taubaté que tem figuras muito emblemáticas daqui, e eu não gosto de ficar explorando muito isso, especialmente pelo frescor da despedida, né, da morte, mas esse aqui, por exemplo, é um local de descanso eterno de uma figura conhecidíssima do nosso país, que nos deixou há pouquíssimo tempo, que é o Cid Moreira. Ele está sepultado nesse jazigo que eu estou mostrando para vocês aqui. Ainda não há indicação, senão apenas uma flor ali em sua memória, mas o Cid Moreira está sepultado aqui. Cid Moreira, para gerações mais novas, quem não sabe, ele nasceu aqui em Taubaté no dia 29 de setembro de 1927 e nos deixou, né, enquanto ele vivia em Petrópolis, no último mês de outubro, portanto, no dia 3 de outubro de 24. Ele foi tudo do ponto de vista de comunicação, foi radialista, apresentador, né, icônico do Jornal Nacional, e acabou se tornando até um influenciador digital nos últimos anos de vida, já mais recluso, já mais caseiro, vamos dizer assim, e a mim, pelo menos, ele foi muito marcante, para além dessa atuação muito destacada no Jornal Nacional entre 1969 e 1996, mas ele também marcou época no Fantástico, no Show da Vida, e quem não lembra do Mr. M tem a obrigação de ouvir as narrações do Cid Moreira nesse período, quando esse mascarado, que era um tipo de anticorpo para os mágicos, ele explicava quais eram as malandragens dos mágicos para nos ludibriarem, né? E agora, Mr. M, né? A voz muito marcante do Cid Moreira.
E, para além disso, já num período mais próximo do nosso tempo agora, ele também fez grandes narrações bíblicas, ele se dedicou muito a isso e, claro, o seu timbre de voz, sua entonação, sua impostação era muito, muito, muito próxima do que se tem da perfeição de uma locução e fazia com que esses textos ganhassem muita vida e muita emoção. Enfim, tá aqui o local de descanso do já saudoso Cid Moreira. E nosso rolê por aqui, então nosso adeus ao Cid Moreira. Deixa eu ver por onde a gente sobe. Tem muita coisa legal, embora seja um cemitério não muito grande. Ali a gente vê, do outro lado a gente vê o convento de Santa Clara, mais do que centenário convento de Santa Clara. Aqui uma outra história triste, mas que também acabou mobilizando muito a comunidade de Taubaté. E aqui repousa Olga Guedes Tavares, que nasceu no dia 21 de outubro de 1912, finou-se no dia 9 de dezembro de 1931. Essa era Olga, que hoje é homenageada na cidade desde o dia 19 de novembro de 1900 o quê? Desde dia 19 de novembro de 2020, ela rebatizou com seu nome o viaduto do Belém. Olga Guedes, que é conhecida como a Santinha de Taubaté. E um pouquinho da biografia dela, Olga Guedes era uma moça que tinha acabado de se matricular no curso normal e, por seu infortúnio, ela conheceu Araif Davi e esse rapaz se apaixonou por ela de forma louca, desmedida, e ao ser rejeitado em um pedido de namoro, o Araif Davi alvejou Olga com 3 tiros, tirando sua vida, como eu falei lá no dia 9 de dezembro de 1931. Ela foi sepultada aqui e o seu sepultamento, claro, sua morte, né? Seu sepultamento foi acompanhado por muita gente, sua morte causou muita comoção na cidade. E inicialmente as pessoas passaram a vir até aqui, não existia sequer essa capela, esse altarzinho a ela, mas as pessoas vinham até seu túmulo para orar por sua alma, e não demorou para alguém fazer um pedido de ajuda. E ao ter esse pedido alcançado, né, essa graça alcançada, a pessoa considerou que essa graça foi alcançada por intercessão da Olga Guedes Tavares, não apenas veio aqui agradecer, mas começou a propagar sua capacidade milagrosa. Então a Olga se tornou uma milagreira aqui do cemitério, muito querida, talvez o túmulo mais visitado daqui. E o que é interessante, né, eu falei dessa homenagem que Olga recebeu ao rebatizar o viaduto do Belém, mas o Davi, o Araif Davi, também tem uma homenagem, também tem uma rua com o seu nome aqui em Taubaté, o que é bastante incompreensível, né? Muito embora ele fosse uma pessoa querida também, ele era um poeta, era um escritor, mas nada disso atenua essa ação perversa que ele cometeu contra a Olga. Aqui a gente pode perceber que a estruturação estética do cemitério é bem eclética, né? A gente tem aquela parte inicial ali com mármore, mas aqui a gente já muda para outro tipo de pedra, né?
tem até pedra mineira, vários tipos de granito. Nossa querida professora Samantha adorava, e aqui tem uns granitos que eu não tenho a mínima ideia de onde vem, de quais são, não são o Piracaia, nem o Bragança, o Preto Bragança, que ela me explicou. A gente tem várias capelas aqui. Essa data 1883, ela me chama atenção, porque existe um outro cemitério municipal que é de 1885. Então, se essa capela, que não é uma capela central, é de 1885, e aqui diz que essas são as capelas dos Viscondes de Mossoró, Tremembé e família, José Aristides Monteiro. Nessa capela dos Viscondes, a gente tem alguns parentes de Monteiro Lobato, que, para quem não sabe, era natural de Taubaté. O cemitério, além de toda essa estrutura funerária diversa, né, plural, bem eclética, também tem nichos. E aqui uma capela também muito importante para compreender até o espaço. Essa é uma capela franciscana. Ela tem freis capuchinhos sepultados aqui, que são os fundadores da Ordem Terceira, embora a Ordem Terceira seja uma ordem leiga, né? Então tá ali, ó, franciscanos capuchinhos, deixa eu ver se dá para ver daqui, franciscanos capuchinhos, frades sepultados na capela de Taubaté. E a gente vai visitar essa figura importante, Ordem Franciscana Secular. Podem ver, como eu falei, é um cemitério muito católico, né? Por muito tempo só pôde ser utilizado por católicos, e mais do que católicos, membros da Ordem Terceira. Eu estava explicando ali, a Ordem Terceira é uma ordem de leigos. A Ordem Primeira de homens que se dedicam ao sacerdócio, Ordem Segunda das mulheres e Ordem Terceira de irmãos que fazem parte da Irmandade, mas que não necessariamente dedicam sua vida exclusivamente a isso, ao sacerdócio. Ali já acaba o cemitério, veja, não é um cemitério imenso. Aqui repousa uma pessoa que é muito importante para a espiritualidade da cidade de Campinas. E é a irmã Amália Aguirre Queija, que nasceu em Riós, na Espanha, no dia 22 de julho de 1901 e finou-se aqui em Taubaté no dia 18 de abril de 1977. Irmã Amália, que aqui a gente percebe um ex-voto da irmã Amália, para a irmã Amália, em agradecimento de algumas famílias que tiveram graças recebidas por sua intercessão. Vou até arrumar o vasinho da irmã Amália aqui. Licença. Eita, com isopor para não cair. Aqui está a irmã Amália, data do seu óbito. Ela está num jazigo das missionárias de Jesus Crucificado, ordem da qual ela fez parte. Tudo bem?
tempo que veio uma senhora rezar aqui, o tempo inteiro vem gente orar diante do túmulo da irmã Amália. Irmã Amália que, como eu falei, veio de Riós, da Espanha, com sua família e buscava um lugar para se dedicar espiritualmente, né? Ela era muito católica, mas não achava esse lugar. Em Campinas, ela encontrou no Instituto das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado esse espaço, esse lugar para ela dedicar não apenas sua fé, mas sua missão de vida, que ela acreditava ser essa dedicação, né? A Caritas, as orações, enfim. E ela, além de uma vida de dedicação a isso, ela também é muito marcada por experiências que ela viveu em dimensões sobrenaturais, do ponto de vista religioso. Irmã Amália, depois de ter entrado nesse Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado, em Campinas, acabou assistindo à aflição de uma de suas irmãs, a partir do sofrimento de uma parente que tinha uma doença muito grave, já em estágio avançado, e a irmã Amália vai até a catedral da cidade de Campinas, catedral metropolitana, e onde ficava o sacrário, ela faz um pedido a Jesus, é um altar dedicado a Jesus dos Passos, ela faz um pedido a ele para que, ao invés de levar essa senhora, que era esteio da família, tanto do ponto de vista administrativo, mais afetivo também, tinha 3 crianças. Então a irmã Amália pede para Jesus levá-la. Claro, eu estou falando isso de forma muito sintética, tá, pessoal? Bem sintetizada, aliás, né? E a irmã Amália recebe um comando de Jesus, o próprio Cristo aparece para ela e fala: você não precisa fazer isso, eu não vou trocar nada, não vou trocar sua vida, não precisa nada disso, apenas peça a intercessão de minha mãe. E ele ensina para a irmã Amália uma oração em excelência a Nossa Senhora das Lágrimas. E aí a irmã Amália volta para o convento e faz isso, o convento onde ficava o Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado. Ela volta para a capela onde ficava estabelecida, dentro dessa capela que ficava estabelecida dentro do convento, e começa a orar como Jesus havia lhe ensinado. E aí ela é surpreendida, e o dia desse acontecimento foi 8 de março de 1930, com uma aparição mariana. Ela vê, enquanto ora, Nossa Senhora das Lágrimas, que aparece para ela com uma túnica violeta, segundo sua descrição, um manto azul, um véu branco que cobria seu peito e ombros, e entrega à religiosa sua coroa, entrega o seu rosário das lágrimas e disse: esse rosário de minhas lágrimas, e aqui eu vou abrir aspas, porque segundo a irmã Rosário, Nossa Senhora havia dito para ela que este é o rosário de minhas lágrimas que foi prometido pelo meu filho ao nosso querido Instituto como parte de seu legado. Ele também já lhe deu as orações. Meu filho quer me honrar especialmente com essas invocações e, além disso, ele concederá todos os favores que forem pedidos pelos merecimentos de minhas lágrimas. Este rosário alcançará a conversão de muitos pecadores, especialmente dos possuídos pelo demônio. Uma especial graça está reservada para o Instituto de Jesus Crucificado, principalmente a conversão de vários membros de uma parte dissidente da igreja. Por meio desse rosário, o demônio será derrotado e o poder do inferno destruído. Arme-se para a grande batalha. Um mês depois, Nossa Senhora pediu à religiosa para cunhar uma medalha, né? Uma medalha que eu tenho, é uma medalha que tem Nossa Senhora das Lágrimas num verso e no outro Jesus manietado, Jesus com as mãos amarradas, né? E, enfim, o que é importante dizer sobre isso tudo, além de toda essa parte afetiva, sobre Campinas, enfim. Irmã Amália, sobre afetiva, né? Além disso tudo, quer dizer, além de toda essa parte
Quer dizer, além de... E é muito importante, para complementar o que eu estou dizendo, é que não apenas as aparições de Nossa Senhora das Lágrimas estão sendo avaliadas no Vaticano a partir de seus devidos processos, e se isso se confirma, e a gente acredita muito na possibilidade disso acontecer, a cidade de Campinas vai mudar de status, que é uma cidade onde há um palco de uma aparição mariana. E para além disso, a irmã Amália, desde o ano de 2023, também está submetida a um processo de beatificação, como a gente vê aqui, né, aqui no cemitério. Ela tem ajudado as pessoas a alcançarem graças, e por esse motivo ela acabou sendo submetida a esse processo de beatificação, e se isso for reconhecido, se esses milagres, esse milagre primeiro por intercessão de irmã Amália foi reconhecido, ela se torna uma beata, e em se tornando uma beata, se outros milagres também forem reconhecidos, ela acabará sendo canonizada, o que também seria algo muito, muito interessante. Dá uma olhada mais em algumas capelas. Ali tem outras. A gente vê aqui algo bastante interessante, que são santos quebrados. O rosário, ó, o cruzeiro do cemitério não fica aqui dentro. E a razão para isso é o fato de ser um cemitério de ordem católica, né, conexo ao convento de Santa Clara, e por essa razão ele não fica por aqui. A gente tem outros nichos ali embaixo também, e outras capelas. Tem um cachorrinho aqui, se eu não me engano. É ali. O cachorrinho fica ali. Eu já levei um susto hoje de manhã, na hora que eu vi. Tá ali, ó, de olho em mim. Então é isso. Acho que não é um cemitério imenso, mas é um cemitério com muita história e que tem personalidades que fazem parte aí de debates até atuais, como a irmã Amália, que, como eu disse, desde 2023 foi submetida a um processo de análise de milagres acreditados às suas intercessões, além de ser ela a testemunha de aparições marianas na cidade de Campinas, e que, caso se confirmem, mudam o status da cidade, já que o município passa a ser um dos municípios, uma das localidades com aparições marianas. E para não falar que a gente encontrou nenhum grande escultor aqui, o que não é verdade porque existem várias obras, a gente encontra aqui uma escultura do Antelo Deodébio, uma Pietà que a gente vê bastante nos cemitérios de São Paulo. Antelo Deodébio, que era um grande escultor de cemitério, também deixando sua marca aqui no cemitério da Venerável Ordem Terceira de
São Francisco da Penitência de Taubaté. Muito legal ter vindo aqui. Impressionante. Impressionante esse jazigo. Nossa professora Sofia ia adorar, porque ele tem mármore rosa. Vamos ver se eu estou aprendendo alguma coisa. E também é feito em ardósia. Bem diferente. Outra peça muito bonita. Fica aqui no jazigo da família Antenor. Migoto. Nossa Senhora. Toda em mármore. Tentar descobrir quem é o autor, porque não é um escultor comum. Estou vendo pelo manto de Nossa Senhora, muito elaborado. Seguramente tem o toque de um grande escultor. Capela das Irmãs Sacramentinas. Ali uma placa de gratidão que eu sinceramente não sei se faz parte de um processo devocional aqui. Como eu falei, aqui no cemitério não há cruzeiro interno, mas tem esse velarinho nessa área que é reservada, ou que se já foi reservada em alguma época, a jazigos de irmandades. Estou vendo algumas aqui, irmãs franciscanas missionárias de Maria. A gente tem ali, como eu mostrei para vocês, as irmãs sacramentinas. Mas claro, hoje em dia ela já é ocupada por outras famílias também. Olha que bonito esse jazigo, difícil encontrar, né? Mas talvez a relação de Taubaté também com Minas Gerais seja muito grande, a partir da ideia de que saíram daqui as missões de busca por explorações de minérios em Minas Gerais, né? Então, a gente tem ardósia, tem pedra mineira. Se você gostou, já sabe, deixa seu like. Detesto essa parte, mas eu tenho que falar. E compartilhe o vídeo com quem você puder, para ajudar a gente a aumentar o nosso alcance e fazer também do canal do YouTube, desse projetinho humilde nosso, que é o Que Te Assombra, alcançar mais gente também em dimensões virtuais. Beleza? Um abração e continuem por aqui.